Deus, é um prazer muito grande nós estamos aqui, né, missionárias, juntamente para falar algo da parte de Deus, porque o nosso Redentor vive e ele veio para poder nos salvar e libertar. Eu quero, neste momento, cumprimentar os ouvintes, o qual está na direção também para nos ouvir nessa tarde. O recado de Deus, o qual o Senhor tem para mim e tem para os ouvintes nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Operando Deus, quem impede nas nossas vidas. Quando o Senhor quer, o homem não pode impedir. E o Senhor Jesus está neste lugar, eu sinto a presença dele aqui. E eu tenho certeza que algo do Senhor tem para você nessa tarde. Se você quiser consertar, Jesus está voltando. É tempo de nós entrarmos na brecha para encontrar com o Senhor. Eu quero deixar aqui uma palavra, aqui no livro de São João, capítulo 8, e o versículo 32, o qual nos diz assim: louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória! Nosso Deus, Ele ainda dá oportunidade para nós ainda, para nós conhecermos a verdade. Se nós conhecermos a verdade, Cristo está de braços abertos para perdoar e sarar essa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu quero, neste momento, falar algo o qual aconteceu comigo. Eu me chamo, né, missionária Clarice, sou filha daqui de Santa Maria da Vitória, Bahia. Oh, glória a Jesus. Aqui no livro de Gênesis, o qual eu iniciei, muitas pessoas têm o meu testemunho, que fala quando o Senhor criou o homem, foi do pó da terra. Mas hoje eu trouxe essa outra leitura para as pessoas que conhecem a verdade, e a verdade vos liberta. Aqui no livro aqui na palavra do Senhor nos diz isso, nos dá esse divertimento. Então eu quero falar para vocês nessa tarde, aleluia, que o nosso Redentor vive e vive para sempre. No ano de 2017, no dia 27 de outubro, 27/2, melhor dizendo, 27/2, eu fui privilegiada com o Senhor. O Senhor me escolheu, glória a Deus, aleluia. E eu pude contemplar um pedacinho do abismo, o qual o Senhor Jesus tem nos despertado, para nós podermos não ir para esse lugar. É um lugar tenebroso, um lugar triste, o qual eu tive esse privilégio, foi graciada pelo Senhor. Para que fui graciada? Para mim poder estar levando a palavra do Senhor a muitas pessoas. Foi para isso que Ele me escolheu. E eu estou aqui para falar para vocês, o qual, nesse ano de 2017, eu fui convidada para mim ir num retiro juntamente com os jovens. E lá o Senhor Jesus me agraciou. Eu fui arrebatada. No que eu fui arrebatada ali, quando nós estávamos fazendo aquele clamor, pedindo ao Senhor a graça, a força e batismo, renovo com o Espírito Santo. Veio aquela bola muito grande, me pegou e voou comigo. O qual eu voava, eu via meu corpo no chão. Mas os pastores queriam pegar outras pessoas que não sabiam o que estava acontecendo comigo. De repente, aquele anjo estava comigo dentro de uma bola. Ele queria voltar, porque não pode tocar no corpo. Se vocês não sabiam, procura saber. Quando uma pessoa está sendo arrebatado em espírito, não pode tocar no corpo. Eu falo para vocês, quando o pastor me deixou ali naquele lugar, colocou eu lá, e aí o anjo voou comigo. Quando o anjo voou, eu falei assim, vai me levar para onde? Ele falou assim, vou levar no lugar tenebroso, onde o Pai tem recado para você trazer para os meus na terra. Aí foi onde que começou. Nós chegamos nesse lugar, nós paramos de frente a um portão muito grande, portão escuro. E nesse portão tinha 2 monstros muito grandes. O anjo foi abrir o portão e ele esbarrou e falou assim, ela não entra.
porque ela não é convidada. Glória a Deus, por isso que eu não fui convidada por Satanás para me estar no inferno. Eu louvo ao Senhor por isso. Aí o anjo me falou assim, ela vai entrar assim que eu convidei. E é necessário ela levar o recado para os meus na terra. Falo para vocês, meus amigos ouvintes, o qual, quando eu chegando naquele lugar, eu via uns tachos, muitos tachos, e naqueles tachos tinha muita carne. O qual nesses tachos eu perguntava para aquele anjo, o qual ele estava ali me conduzindo. Falo para vocês também, eu não vi o rosto do anjo, mas eu vi assim, tipo aquele formato, uma lã, muito grande, assim, aquele bolo de lã, um pano branco, mais ou menos isso. Ele pegava no meu braço com muita força e me puxava e falava assim, esse aqui não é o que você está pensando. Eu falei assim, mas é comida para Satanás isso aqui? Que lugar é esse? Ele falou assim, aqui é o abismo, aqui é o inferno onde que você está. Aí eu falei assim, mas o que é isso aqui nesse estacho? Ele falou assim para mim, que o que estava ali naquele estacho era os lábios. Eu falo para vocês, meus amigos, tinha carne de todo tipo, lábios de todas as cores, lá dentro do inferno. Então, nessa tarde, o que eu quero falar para vocês é o que o anjo passava para mim, assim, que é pecado, você está tirando a beleza que o Senhor te deu. Não tem tipo de batom que não é pecado. Pode ser bem clarinho, mas o Senhor abomina você. Ele também não gosta que a pessoa desfaz da beleza que ele deu. Quero falar para vocês também, me puxou, aí eu falava assim, Senhor, e aí, Senhor, nesse tacho aqui, tem algum dos meus aqui, qual ele pegou e mexeu, né, mandou aquela mulher que mexia aquele tacho, e lá eu pude contemplar os lábios de uma irmã minha, pude contemplar os lábios da minha filha também, a caçula, o qual os lábios dela estavam lá. Eu falei assim, mas ela está na terra. Ele falou assim, mas no mundo espiritual já encontro um pedaço delas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu chorei muito, eu fiquei desesperada e pedi a ele para poder sair dali. Ele falou assim, não, nós só estamos na introdução. Tem muita coisa para mim poder mostrar para você e você falar para os meus lá na terra. Aí puxou o meu braço com muita força. Quando ele puxou no meu braço e já me mostrava outro tacho, cheio de muitas bolas. Eu falei assim, que bola é essa? Parecia bola de sinuca. E ele falou assim para mim, essas bolas aqui não é nada, é os olhos sim, daquelas que estão lá na terra. Quantos estão dentro da minha casa, dizendo que está fazendo a minha vontade, mas está tirando a beleza, o qual o Pai deu. Olha a situação que encontra esses olhos. Aí eu falava assim, Senhor, tem de misericórdia. Aí eu vi aqueles olhos, ele falava para mim, essas irmãs, esse povo que anda desfazendo a beleza do Senhor, passando maquiagem nos seus olhos. Irmãs, vamos consertar. Papai do céu não gosta, ele está triste e ele não quer perder vocês para Satanás. Eu falo para você também que quando ele me puxava ali, eu estou contando rápido, porque as horas são poucas, nós aqui. Por isso eu estou contando rápido. Quando o Senhor me puxava e me mostrava em outra sala, o qual eu via também um outro tacho. Mas aquele fedia bastante, irmãos. Quando eu falo assim, fedia. Tinha aquele mau cheiro horrível. Eu não conseguia ficar com meu nariz descoberto. Eu ia para tapar o meu nariz. E o Senhor puxava com muita força. E falava assim, não pode, você tem que sentir, para falar para os meus lá na terra, como está o mau cheiro na terra, nas narinas de Deus. E eu falava assim, Senhor, mas me tira daqui. E ele falava assim, você está vendo o que é isso aí? E eu falei assim, o que é isso, Senhor? É sandália? É o que é isso mesmo? Ele falou assim, não, aqui é as orelhas. Era cada orelha, minhas irmãs, meus irmãos, orelha que parecia uma sandália muito grande. E naquelas orelhas ali tinha vários tipos de brinco. E eu falava assim, Senhor, mas o porquê que tem essas orelhas grandes desse jeito? E ele falou para mim, essas orelhas estão desse jeito. É porque aquelas pessoas desfazem da beleza que eu dei
Aí o anjo vem e cresce essas orelhas. E também elas dão ouvido a Satanás. Fermenta a orelha, dá ouvido, aí a orelha cresce. Tá desse jeito, não é a orelha de outra coisa. É das pessoas lá na terra. Me puxou e falou comigo. Venha aqui de perto. Eu falei assim, Senhor, me tira daqui. Sempre eu pedia. E ele falava assim, não posso. Tem muita coisa para mim poder te mostrar. Me pegou novamente e saiu comigo. E eu falava assim, Senhor, vai me levar onde? E ele falou para mim, venha ver aqui. Quando eu pude contemplar aquelas mulheres, muitas mulheres amarradas, com seus próprios cintos, aquelas mulheres penduradas com as línguas de fora. E eu falava assim, Senhor, essas mulheres desse jeito, Senhor. E ele falou para mim assim, essas mulheres estão desse jeito porque está com cinto. Eu falei para ele que eu gostava de cinto também. Eu falei para ele e ele falou assim, se você gosta, procura se consertar. Porque se você não consertar, o seu lugar vai ser aqui. E eu falei assim, Senhor, mas me tira daqui. Ele falou assim, venha ver aqui o que tem preparado para você, se você não consertar. Aí eu vi aquele gancho, parecendo de açougue, o qual estavam aquelas mulheres penduradas. O meu estava lá também. E eu falei assim, Senhor, a partir de hoje, não vou usar mais cinto, Senhor. E ele falou assim, se conserta. Me puxou novamente, me mostrando ali, qual estava também aqueles baús. Muito baú. Quem não sabe o que é os baús que a gente fala aqui, é aquelas malas de madeira, muito grande. E dentro dessas malas, dentro daquelas malas, ali tinha joias de todas as cores, muitas joias. E eu falava assim, Senhor, para que tanta coisa? É ouro, Senhor, isso? Ele falou assim, não, isso aqui é as barbaridades que as minhas andam usando lá na terra. Mas eu quero falar para vocês, nesta hora, que fala para os meus lá na terra, que isso aqui não é joia, aqui não é ouro, porque ouro eu tenho para os meus lá na terra, lá no céu. Aí eu falei assim, Senhor, o que é isso aqui? Eu via minhas queridas irmãs e irmãos que estiver ouvindo o meu testemunho. Eu via brincos, eu via anéis, eu via pulseira, tornozeleira, sabe? Até o próprio relógio eu via lá dentro do inferno, naqueles baús. Eu falava assim, Senhor, mas o relógio, crente não pode usar relógio. Ele falou assim, pode, mas a hora do crente não é a minha hora. Essa hora que vocês usam lá na terra não é a minha hora. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu falei assim para o Senhor, Senhor, como é que eu faço? Posso saber como é que é a hora do Senhor? E ele mandou para mim abaixar. E eu peguei lá dentro 3 relógios. O qual ele falou assim, olha o símbolo desse relógio. A marca desse relógio. A oferenda desse relógio. E eu peguei e olhei. Naqueles 3 relógios. Um tinha uma marca do Cosme e Damião. 2 molequinhos no fundo do relógio. No outro tinha uma marca da sereia. O qual aquela mulher que o povo diz que é mãe d'água. Que tem aquele rabo de peixe. Aí o outro, eu falei assim, Senhor, o que é isso aqui, Senhor? Na hora que eu vi aquele, tinha um retrato de um dragão, onde tem aquele homem montado em um cavalo, espetando ali, furando aquele animal. E eu falo para vocês nessa tarde, Jesus está voltando. Vamos analisar a nossa vida para ver o que está precisando de conserto. Isso que eu estou falando, não pode entrar no céu que você estiver usando esse tipo de coisa. Conserta, abandona, renuncia ao seu pecado. Ainda ele me puxava e falava assim, venha ver aqui, tem mais coisa para mim te mostrar. Quando saiu comigo, que me mostrou lá na frente, eu via aquelas mãos e pés tudo amputado, em cima de um balcão. Eu falei assim, Senhor, mas o que é isso? Como é que tem esses pés aqui, Senhor? Ele falou assim, esses pés estão desse jeito. É aquelas pessoas que andam fazendo a vontade de Satanás, tirando a beleza que eu dei. Olha só aqui. Quando eu olhei naqueles pés, estava nagrejando de bicho, muitos bichos,
Eu falo para você, minha irmã, o seu corpo está aqui na terra, mas no mundo espiritual, Satanás já está fazendo festa com o seu corpo, lá no abismo. Aqueles pés negrejando de bicho, as mãos com muito bicho. E eu falava assim, Senhor, tem de misericórdia, me tira daqui, Senhor. E ele me puxou e falou assim, venha ver aqui o porquê que está desse jeito. Quando eu olhei, assim dentro mais ou menos uma caixa muito grande, ali tinha todo tipo de unhas. Unhas de todas cores estavam ali dentro daquela caixa. E eu falei assim, Senhor, tem de misericórdia, Senhor. Senhor, tem de misericórdia, tira daqui. Eu gosto também, Senhor, de usar base. Eu gosto de usar uma renda nas minhas unhas. E ele falou assim para mim, não usa mais isso, porque é pecado. Você sabe o porquê? Tá cheirando mal nas narinas de Deus. E eu falei assim, tá bom, Senhor, não vou usar mais. Falo para você, minha irmã, falo para você, meus amigos ouvintes, que não usei mais essas coisas. Parei de usar, não uso brinco, não uso esmalte, não uso cinto, não uso batom, não tiro minha sobrancelha. O porquê? Quando ele me mostrou em outra sala, eu vi muitas mulheres penduradas. Aquela carne daquelas mulheres, ela estava derretendo toda. E eu falava assim, Senhor, por que essas mulheres estão assim, se derretendo, aquela samoura? Mas fedia cavalo morto, fedia ovo gordo, não tem nem comparação. O fedor do inferno, como é que é? O ser humano por descendo dentro do inferno. E ele falou assim para mim, venha ver aqui, você sabe o porquê que essas mulheres estão desse jeito? É porque elas se depilam. É pecado mulher depilar, não pode, porque o Senhor vai querer conta de fio a fio do seu corpo, o qual tirou. Muitas pessoas tiram a beleza que eu dei. Aí me puxou e falou, puxou de novo e falou comigo, venha ver aqui. Aleluia. Quando ele me puxou, eu falei assim, Senhor, o que é isso aqui, Senhor? E ele falou assim, você não está conhecendo? Eu falei assim, não, Senhor. Ele falou assim, não dá de conhecer, porque está só os pedaços. E quando eu via aquele outro, um tacho muito grande, aí, irmãos, eu gritei bastante quando eu vi aquilo. Aquela fila de pessoas sendo cortada ali dentro daquele tacho. O qual tinha uma cunhada minha que ela gritava e pedia socorro. Ela me via e gritava, Clarice, me socorre. Clarice, me tira daqui. E eu falava assim, não posso tirar. Tira ela de lá. Ele falou assim, não pode. Ela já partiu para a eternidade. Aqui as pessoas que já morreram sem Cristo já estão nessa situação. E eu falei assim, Senhor, tem de misericórdia. Eu preciso, Senhor, de sair daqui. Ele falou assim, não, nós estamos na introdução ainda. Tem muita coisa para mim te mostrar. Aí ele me puxou para o meu braço. Eu não consegui tirar a minha cunhada dali. Quando ele puxou no meu braço e falou assim, venha ver aqui como é que está aqui a situação das minhas lá na minha casa. Quando eu olhei em outra sala, eu via aquelas passarelas, as irmãs se desfilando, com aquele salto muito alto. As irmãs desfilando, outro tossia os pés. E eu falava assim, Senhor, tem de misericórdia, até na minha igreja, Senhor. As irmãs gostam muito de salto. Ele falou assim, fala para as minhas, aquelas que diz que são minhas. Então, o que eu falo para você, que às vezes fala, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, mas precisa você renunciar. Precisa de você consertar, porque se você não consertar, você não vai ter direito de entrar no céu. Porque, às vezes, você quer se aparecer aqui na terra, quer se aparecer de melhor, quer ser a estrela, mas lá no céu você não vai brilhar. O seu céu já está sendo aqui. Muitas cantoras, muitas irmãs que querem se aparecer, vai pelo curso de teologia. Eu falo para você, eu não tenho curso de teologia, mas eu tenho Jesus na minha vida. O dia que eu pude contemplar, esse dia, eu falei assim, a partir de hoje, Senhor, eu vou renunciar. Eu quero um conserto com a minha vida. E eu estou aqui falando esse testemunho,
porque o Senhor me mostrou. Falo para vocês, não é necessário o Espírito Santo de Deus levar você até o abismo para você consertar, porque é terrível. Quando eu falo terrível, porque ele é lugar de demônio. Quando eu falava assim, Senhor, é terrível esse lugar, ele falava comigo, não fala assim terrível. Não pode falar o nome terrível, porque terrível é o nome de um demônio. E ele dava um psil muito forte para mim. E eu tinha que quietar. E aí ele falou assim, venha ver aqui a reunião de Satã. Deixa eu mostrar o Satã terrível. Aí me puxou para o meu braço. Falo para vocês, amigos ouvintes, o qual está me ouvindo. Esse braço meu direito, aqui do músculo, eu não sinto até hoje. Está com 3 anos que aconteceu, mas eu não sinto. Olha só, o Senhor me puxava e falava assim, olha ali o demônio terrível. É um demônio, ele não quieta. Ele mexe com um, ele mexe com outro, mexe com um, mexe com outro. Eu pude contemplar muitos e muitos e muitos demônios na minha frente, como eu vejo uma pessoa na minha frente. Eram muitos demônios, cada um diferente do outro. Não vi demônio de chifre, nem também de rabo, igual o povo faz aí a simbologia que tem. Mas eu não vi. Falo para vocês também que eu não vi o fogo do inferno, porque eu fui numa parte. O inferno não é pequeno, o inferno é um país, é muito grande. Onde que eu passei, que o anjo passeou comigo, eu não vi essas coisas de fogo e nem demônio desse jeito, de rabo, e nem de chifre eu também não vi. Eu falo para vocês, meus amigos ouvintes, da palavra de Deus nessa tarde, conserta. Você sabe o porquê está acontecendo isso tudo no mundo? É por causa da desobediência. O Senhor está irado com a terra. O Senhor falava para mim que estava cheirando mal a terra. E é necessário que você conserta, que eu conserto, para que o Senhor possa sarar a terra. Se você não se arrepender, Cristo, Ele não vai te libertar se você não arrepender. Porque a Bíblia diz, igual eu falei nessa tarde, conhece a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Se você conhecer, você procurar obedecer, você vai ter vitória. O anjo do Senhor me puxava ainda e falava comigo, venha ver aqui o que está acontecendo lá na terra. Quando eu cheguei, aí eu vi aqueles 2 monstros, o qual estava no portão, ali puxando um rapaz e para jogar dentro de um poço. Eu falei assim, o que é isso? Eu conheço aquele rapaz. E ele falou assim, você conhece? Eu falei assim, eu conheço, mas eu não estava dando de conhecer direito. Ele chegava com aquele rapaz e jogava dentro daquele poço. Eu falava assim, e ele não vai flutuar para mim poder ver quem é não. Ele falou assim, só no dia do julgamento, que o Senhor vai julgar os vivos e os mortos. E eu falei assim, Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Ele falou assim, esse rapaz é lá do seu bairro. Com 3 dias, o qual eu voltei para a minha cidade, aí o rapaz já tinha morrido. Eu vi o velório, as pessoas estavam lá, e qual eu pude contemplar que foi no mesmo dia que o Senhor me mostrou. O rapaz estava sendo velado, o corpo dele aqui na terra, mas no mundo espiritual, ele já estava lá sendo jogado no abismo. Eu falo para vocês, e eu falava assim para o Senhor, Senhor, e essas pessoas, o qual morre de acidente, que morre de faca, de tiro, eles não vão ser salvos, Senhor. Ele falou assim, muitos não dá tempo nem pedir perdão por algo que já cometeu. Não vai ser salvo. Aí eu falava assim, Senhor, tem de misericórdia. Quantos que eu conheço que já foi, Senhor? Ele falou assim, mas muitos vão ser salvos, porque ainda tem a oportunidade de pedir perdão. Eu falo para você, o que você pode fazer hoje, meu amigo? O que você pode fazer hoje, minha amiga? Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Senão, Jesus vem e você vai para esse poço, vai para esse abismo. O Senhor ainda me puxava e falou assim, venha ver aqui, o qual eu pude contemplar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele livro muito grande,
o qual naquele livro eu via, ele passava as páginas daquele livro e mostrava para mim, você conhece esse nome aqui? Você conhece essa pessoa? E eu falava assim, eu conheço o Senhor, é lá da minha rua. Ele falava assim, e essa que você conhece? Olha a data aqui. Eu falo para você, minha amiga, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, o seu nome, até a data do seu nascimento, está tudo lá dentro do inferno. O porquê você fala isso, missionária? Eu falo, sabe por quê? Porque quando eu vi lá, quem foi que foi lá para poder resistir a você? Quando o seu pai e a sua mãe foi colocar o seu nome, aí o diabo estava ali por perto. Ele gravou tudo. E lá no inferno está seu nome, está sua data de nascimento. Para quando você chegar lá no templo onde você escapar. Porque você fez coisas erradas. Até o nome dos seus pais estão lá junto com o seu. Eu falo porque eu contemplei. Fui arrebatada. Foi 5 horas de relógio e 16 minutos. Foi muita coisa que o Senhor passou para mim. Mandou muito recado para as pessoas individual. E eu falei ainda, Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu não quero vir para este lugar. E ele falou assim, você não vai vir para cá se você consertar, porque tem algo em você que precisa você consertar. Você for fiel até o fim, você vai ser salva. E aí eu falo para você, meus amigos, ouvinte da palavra de Deus, nesta tarde, é melhor nós consertarmos do que nós ir para o abismo. Lá é lugar esquisito, é um lugar tenebroso, onde que o povo grita pedindo socorro, a alma geme e você não pode socorrer. O anjo me puxava e falou assim, venha ver aqui ainda o que tem aqui. Quando eu cheguei, que eu pude contemplar também umas cabeças muito grandes, aleluia, aquelas cabeças que eu falava assim, Senhor, o que é isso? Ele falou assim, você viu aquelas orelhas? Você viu aqueles olhos? Aqueles lábios? Olha aqui, isso aqui é umas cabeças. Eu falei assim, Senhor, mas está parecendo uma bola. Ele falou assim, mas é uma bola, aquela bola pintada, parecendo um arco-íris. E eu falava assim, Senhor, que arco-íris é esse aqui? Essa bola desse jeito. E ele falou assim, não, aqui aquelas que estão na terra, que gostam de usar bobs. Eu falei assim, Senhor, mas lá ninguém usa mais bobs. E ele falou assim, mas lá usa o quê? Eu falei assim, usa chapinha, lá usa escova. Ele falou assim, ele tirou tipo assim um sorriso pra mim. Eu vi assim aquela sombra e falava assim, mas lá, aqui, e mostrava assim, eu vi aquelas vestes. Eu falei assim, aqui tem para essas aí é ferro. Aqui nesse lugar tem para essas aí é espeto. Eu falo para você, minha irmã. Eu falo para você, meu irmão. Vamos ser natural. Do jeito que o Senhor nos fez. É aqui, ó. Desse tempo, a missionária que não pintou mais o cabelo. Não cortou mais o cabelo. O porquê lá também eu via os cabelos das irmãs, cabelos pintados. Eu via lá das irmãs também, os cabelos cortados. Satã lá dentro do inferno é equipe de Satanás. Eu falo, não tem precisão de eu estar mentindo. Eu estou falando, foi a realidade o que aconteceu comigo. Satanás, ele brincando com o meu cabelo, qual eu cortava as pontas do meu cabelo, eu cortava o meu cabelo, eu pintava o meu cabelo. De 15 em 15 dias eu estava pintando o meu cabelo. Depois disso eu não fiz mais, porque o Senhor não se agrada. O Senhor requer de mim conserto, meu e de você também. Falo para você também, meus amigos ouvintes, da palavra de Deus, que Jesus, ele quer conserto com as nossas vidas espiritual. Muitas das vezes você fala assim, Senhor, eu estou muito nova, mas agora você está dando para contemplar que não tem idade, que quando ele quer levar, ele leva, a morte vem, não tem idade, pode ser criança, pode ser velho, pode ser jovem, a morte leva mesmo. Então vamos consertar para que podemos morar no céu. Eu falo para você ainda, o anjo me puxava e falava assim, venha ver aqui a situação, como anda minhas igrejas hoje lá na terra. E me puxou e me mostrou as vestes. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós não sabemos se o mundo está na igreja ou se é igrejas que estão no mundo.
Hoje não está tendo divisão quem é macho e quem é fêmea. As irmãs da igreja, o qual o Senhor me mostrava, as vestes, irmãs, que eu vi lá dentro do abismo. É as vestes, a maioria que está dentro das igrejas. As modas dentro das igrejas. Irmãos, vamos vestir decente. Eu vi aquelas vestes lá embaixo, aqueles vestidos longos, lá embaixo, mas rachado de um lado e do outro, até na coxa. E dentro das igrejas tem isso. Eu via também aquelas vestes jeans, aquele jeans desfiado lá dentro do abismo. As roupas jeans, irmãos, se nós soubéssemos, não colocavam a roupa jeans no nosso corpo. A moda jeans não acaba dentro do inferno. O anjo do Senhor falou para mim que não acaba, porque é uma moda que não tem tempo para falar assim, acabou, porque sempre continua sendo aquela moda, o jeans. As irmãs dentro da igreja, nós vemos a maioria, mulheres pastores, dentro das igrejas, não pode nem caminhar com aquela roupa apertada. Falo também, o qual o Senhor me mostrou, aquelas vestes rachada lá na coxa, aquelas irmãs que vestem aquelas roupas rachadas. Sabe o que o anjo falou para mim? O que é aquilo? É a boca de Satanás aberta nas coxas da... Aleluia, Jesus. Aleluia. Terra lá, manasso de cova lá, baçui de ras. Ai, Senhor. Eu falo para as irmãs que eu sinto, porque eu tinha muita saia jeans. Eu tinha muitas roupas rachadas, que eles racham atrás. E o anjo do Senhor falou comigo, que eu senti assim na pele, na hora que ele falou comigo, olha as vestes que você tá dentro da sua casa, que você chegar no seu guarda-roupa, pega as suas vestes tudo e coloca sobre a cama, e chega lá, você vai e fala, Satanás, sai dessas vestes. Aqui eu só quero vestes decentes. E quando eu mostrei, cheguei na minha casa, que eu mostrei para o meu esposo, falei assim, agora aqui vai sair muito dessas vestes. O que aconteceu? Na hora que eu falei assim, que eu estendi a mão, muitos falaram assim, ela está mentindo, é brincadeira. Mas as minhas vestes começaram a sair. Começou a cair da cama no chão. As irmãs chegam lá em casa e falam assim, mas isso aqui não é que caiu não, né? Irmãs, as minhas vestes começou a sair. O Senhor mandou para mim colocar minhas vestes em cima da cama, que aquelas vestes, as que fossem para mim vestir, o Senhor ia permitir. E as que não fosse, o Senhor ia ungir as minhas para me vestir, e as outras o Senhor ia tirar. Aí eu vi aquelas vestes saindo, irmãos, caía do nada, caía em cima, no chão, caía da cama no chão. Então eu peguei aquelas vestes e desfiz. Eu não passei para frente, nem para falar assim, vou colocar em bazar, não quero, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para vocês. Então eu falo para você, meus queridas irmãs e irmãos, nessa tarde, que vamos consertar as nossas vestes, porque vestes indecentes no céu não entra. Tem que ser vestido roupa de crente, roupa comprida, roupa pudor. O anjo do Senhor falava assim para mim, tem que ser santo, como eu sou santo. Ele me mostrava aquelas vestes assim, e falava assim, tem que ser santo, como eu sou santo. Vamos fazer a nossa parte, para que nós possamos entrar no reino da glória, porque lá não entra de qualquer maneira. Quando ele me mostrava, muitas vestes tomara que cai, o qual tem muitas irmãs que falam assim, eu uso tomara que cai. Aleluia. Mas eu coloco assim um bolerinho por cima. Isso aí, sabe o que acontece, irmã? É disfarce de Satanás. Satanás, ele está alegre. Quando uma irmã fala assim, eu estou colocando um bolero por cima. Coloca um blaze, irmãs, por cima da sua roupa decente. Sua roupa de manga, coloca um blaze por cima. Nada de vestir roupinha sem manga, para poder falar assim, eu colocando aqui, é um bolero, um disfarce ali, aquela renda. Não adianta, irmãs, que Papai do Céu não está gostando disso. O cinto, irmãs, você abandona o cinto. Abandona o salto, irmãs, se você quiser morar no céu. Abandone, irmãos, seus brincos, seus esmalte. Conserte, irmãos, a sua sobrancelha. O Senhor não te quer desse jeito.
O Senhor quer você perfeita, igual Ele te colocou na terra. O Senhor falava para mim, as irmãs, muitas irmãs falam assim, irmãs, e como é que eu vou fazer? Então, para mim poder dormir mais o marido, eu vou dormir de roupa? Sim, mas você vai dormir de roupa. Você vai dormir de roupa, coloca uma roupa decente, uma roupa fresquinha que você pode dormir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui nessa tarde, passando um recado de Deus para você consertar. Você conserta, porque senão você vai chorar. Jesus está irado comigo, com você, por causa da desobediência. Quantas das vezes chega um crente na sua porta, falando com você, serva do Senhor, serve ao Senhor, hoje é dia de conserto, e você fala que vai consertar, amanhã você está fazendo o pior, você está rindo da cara da missionária, rindo da cara dos pastores. Bem, na verdade, tem muitos que são piores do que vocês, tem muitos que precisam consertar. É por isso que eu falo, no céu só entra quem tiver com suas vestes limpa, purificada. Você não sabe que esse corpo que você tem é só para você usar aqui na terra. Enquanto você estiver respirando, não sabeis que esse corpo aí é do Espírito Santo de Deus? Você está com esse corpo aí emprestado. E o Espírito Santo tem ciúme. Você vai dar conta para Deus de tudo que você tem feito com esse corpo, desfeito as coisas que o Senhor fez, perfeita. Você quer usar Deus? Você quer usar Deus? E você quer também desfazer da beleza de Deus? Quer ajudar Deus? Deus não precisa da sua ajuda. Ele só precisa que você obedece a Ele. Ser fiel até a morte, diz a palavra de Deus, e dar-te-ei a coroa da vida. Se você quer ser salvo, você tem que consertar. Conserta, porque lá dentro do abismo também, eu vi muitas vestes, muitos missionários, muitos pastores. O qual pastor que já foi pastor meu aqui na minha cidade. Eu vi lá dentro do abismo. Eu falava com o Senhor, Senhor, para esses aqui não vai ter jeito. Ele falava assim para mim, agora é tarde demais. Muitos já partiram, não vai ter mais jeito. E além que eles foram para esse lugar aqui, ainda vai levar as ovelhas, porque não ensinou a verdade. Então eu falo para você, meu irmão missionário, que estiver ouvindo o recado de Deus, conserta, para você ter sua salvação, para você não levar seu rebanho ao abismo. Prega a verdade, fala a verdade, maneja a palavra, porque se você fazer isso, você herdará o céu, mas senão você vai para o abismo também, igual muitos que eu vi lá. Chorei bastante, pedia socorro para me sair de lá daquele lugar. Quando eu vi os pastores naquela situação, as vestes manchadas, como se fosse assim uma nódia de sangue num pano branco. Jesus tem pressa, Ele está voltando. Você sabe por quê que Ele não voltou ainda? Esperando você consertar. Porque Ele tem amor às almas. Ele morreu na cruz do Calvário, foi para me salvar, foi para salvar você também. Renuncie ao seu pecado, enquanto há tempo. Jesus está voltando. Eu quero falar com vocês que lá no abismo não entra a pessoa que fala assim, eu sou temente a Deus. O Satanás, eu não queria. Satã não queria que eu entrasse, que eu não era convidada para lá. E mesmo assim, que eu não estava também com a minha vida no altar diante de Deus. Eu precisava de conserto. Mas o Senhor estava comigo e falou assim, ela tem que entrar aqui para poder falar para os meus e para ela consertar também. Nessa tarde, eu deixo esse recado para vocês. Conserta, porque a glória é linda, o qual eu pude contemplar um pedacinho da Nova Jerusalém, o qual o Senhor me deu essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar só um pedacinho aqui da Nova Jerusalém, o qual eu estava saindo dali. O anjo falou assim, agora nós vamos, vê aí quem está do seu lado.
Quando eu olhei do lado esquerdo, aí eu vi do meu lado aquelas vestes brancas, parecendo um lençol coberto numa cadeira. E ele falou assim, esse aí, aleluia, esse aí é o Cordeiro de Deus, o qual tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está para perdoar o meu pecado, perdoar o seu pecado. Nós não somos santos, mas nós temos que fazer a nossa parte, renunciar, para que nós possamos ter a vida eterna. Aí o anjo saiu, vamos agora mostrar um pedacinho da Nova Jerusalém. E o Senhor saiu com nós, voando de novo nessa bola. Quando nós passamos em um lugar, aí eu vi muitas flores. Nós voamos muito. Aí eu vi muitas flores caídas. E ele falou que aqueles que não permanecem na presença do Senhor está caído e está sendo pisado. Aí ele me mostrava de novo. Venha ver aqui. Aí nós ia voando. Eu falava assim, Senhor, que céu é esse? Aí que já é tão diferente. E ele falou assim, este lugar aqui é onde os salvos vão ficar. Era um jardim muito lindo. Aleluia. Era um jardim lindo, lindo, lindo. Aquelas flores bem amarelinhas. Era um cheiro suave. E eu falava assim, Senhor, Senhor, tem de misericórdia, Senhor. Eu vou para ali, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele falou assim, se você permanecer até o fim, vale a pena, minhas irmãs, você permanecer até o fim. Vale a pena você servir ao Senhor. Abandonar tudo. Aí nós foram, quando nós chegamos mais perto, aí eu vi uma porta aberta, o anjo falou assim, entra. Aí tinha 2 anjos de um lado e do outro, e falou assim para mim, essa aqui é a minha convidada. E eu entrei, eu pude ver muitas vestes das irmãs, as vestes lindas que o Senhor vai nos vestir naquele dia. Terra nama sui de covas. Aleluia. Ai, de cantarás, sou maneias. Aquelas vestes, a coisa mais linda, meus irmãos. O qual eu olhava assim, eu falava assim, Senhor, e cadê as minhas vestes? E ele falou assim, não, você não vai ver suas vestes. E me mostrou 2 vestes lá naquele lugar, o qual era de uma minha pastora e a outra de outra pastora também. E eu falei assim, Senhor, vem ver aqui, Senhor. Eu ficava ansiosa, porque coisas lindas, ruas de cristal. Eu ficava caminhando assim com muito medo de cair. E ele falou assim, me segue. E ele não precisava puxar no meu braço. Eu só seguia ele. Aí ele foi comigo. Eu pensei assim que eu estava pisando em um vidro. Mas não era, era o cristal. Aí eu chegava e falava assim, Senhor, e aqui, Senhor, por que esses anjos não quietam? É para lá e para cá, colocando assim, o que é isso? Ele falou assim, você não está conhecendo as coroas que o Pai tem para vocês. Eu falei assim, Senhor, cadê a minha coroa? Aleluia. E eu falei com o Senhor, cadê a minha coroa, Senhor? E o Senhor falou assim, venha ver aqui. Aí ele me mostrou a minha coroa, o qual minha coroa ainda está ainda para terminar. Porque ele falou que eu tenho que levar o ID dele a muitos lugares. Já fui em muitos lugares, irmãs, e tenho que ir para me poder falar o meu testemunho, contar isso que o Senhor mostrou para mim. E o Senhor me mostrava ainda. E eu falei assim, Senhor, e essa coroa aqui? Aí ele me mostrou a coroa de uma irmã da minha igreja, que se chama Amélia. É uma velhinha, mas ela não mede sol, não mede chuva, para poder estar pregando a palavra do Senhor. Com sol, com chuva, ela está na igreja, ela está evangelizando. Vamos, irmãos, pregar a palavra do Senhor. O Senhor Jesus falou assim para mim também, olha, venha ver aqui, que coisa linda que o Senhor tem para nós. Aí me mostrou aquele lugar onde eu vi onde que os salvos vão saciar. Aquela mesa muito grande, muito linda. É um cheiro, irmãos, um cheiro suave que não tem igual. Aí o Senhor me mostrava lá, onde os santos vão sentar, onde o Senhor vai nos servir. Aleluia. É motivo de nós estar firmes com o Senhor. Irmãos, o Senhor falava assim, venha ver aqui. E me puxou. Quando eu cheguei assim mais perto, o Senhor mostrava o rio da água da vida.
E ele falava assim, olha só que coisa linda. Eu abaixava para me pegar aquela água, para me beber, pois eu sentia sede. Da onde que eu estava, para onde que eu já estava lá no céu. Eu sentia aquela vontade de beber a água. Eu abaixava com tanta ânsia assim, mas ó, para pegar a água. E ele puxava no meu braço com muita força. E falava assim, não pode. Ele está virado comigo, porque eu estava também pecando, irmão. Sou pecadora. Aí ele me puxou no meu braço e falou assim, não, você tem que voltar. Se você participar desta água, quando você chegar, você não vai voltar. Você não vai voltar. E os meus estão lá te esperando. Eu falei assim, Senhor, mas o Senhor me escolheu. Entre quantas pessoas o Senhor escolheu? Logo eu, e eu vou ter que voltar. E ele falou assim para mim, entre 175 pessoas, eu escolhi você, porque você tem coragem, e você é uma pessoa simples. Eu estou pegando nesses dias os simples, para poder confundir os sábios, aqueles que não sabem nem falar o português direito. É esse que eu quero, porque é eu que vou falar nas palavras, qual, se você não souber falar, é eu que falo no coração. É para eles verem que eu não peço assim a ajuda a ninguém, porque quem dá sabedoria sou eu. Eu escolho é quem eu quero, quem eu posso fazer. Aí eu falei assim, Senhor, e agora? Onde é que eu vou, Senhor? E ele falou assim, venha ver aqui. Agora você vai descer, eu vou te ungir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, pegou minha mão, colocou as minhas mãos assim, e veio e colocou aquele azeite quente na minha mão, e falou aquelas palavras mais lindas do mundo, e falou assim, eu te unjo, e você vai levar o meu recado para o povo sobre a terra. Ninguém vai te barrar, vai querer te barrar, mas não vai conseguir. Ninguém vai te barrar você falar o meu amor, o recado que eu tenho de dar para o meu povo. Você vai, eu falo para vocês, com 3 dias, minhas mãos arrancou o couro, que aquele azeite era tão quente, e ele falava assim para mim, você vai descer com muita glória, aleluia, muita glória, e quando você chegar lá na terra, em quem você tocar, naquele lugar, muitos estão precisando de ser libertos, vão cair por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amigos, irmãos, tinha 175 pessoas naquele lugar. Eu não sabia que tinha isso. O meu pastor também não sabia que tinha essa quantidade. Tinha 175 pessoas. E eu e o Senhor me escolheu. E eu desci com o anjo do Senhor, descendo para a terra. Eu não queria vir, eu chorei bastante para não sair de lá, porque era um lugar muito cheiroso. Aí ele falou assim, você vai descer e cantando assim, muita glória. Aonde você chegar, você está ungida para levar o meu recado. Aonde você chegar, muitos são ungidos pelo homem, muitos são consagrados pelo homem, mas sou eu que consagro o homem. E hoje você está sendo a consagrada missionária para poder levar as boas novas ao mundo. Falo para você, meus queridos irmãos e ouvintes, eu não sou consagrada pelo homem. Pastor não me consagrou. Eu não tenho crachá, eu não tenho curso. Aleluia. Mas eu tenho Deus na minha vida. Aleluia. Eu não tenho sabedoria, mas eu tenho o dono da minha vida, que é o professor, o dono que é sábio. Aleluia. E eu falo para vocês que o Senhor desceu comigo, aquele anjo, e nós cantando assim, glória, no céu tem muita glória, 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 no céu tem muita glória, 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 aleluia. Quando eu desci, ele falou comigo assim, olha, você vai e entrega o meu recado a todas as igrejas, aonde você não puder ir, a sua voz vai, e eu estou com a sua voz. Onde você estiver, eu estou com você, e ninguém te toca, ninguém vai te tocar, porque o anjo do Senhor te proteja. Tem exército de anjos junto com você. Esse foi o meu recado que eu tenho para você nessa tarde.
Que o Senhor Jesus te abençoe e te dê a paz, e te dê mais uma oportunidade, que vocês possam render aos pés de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês terem ouvido. Deus o abençoe.